Meu nome é Igor Salles, eu sou bolsista do Kids Save Lives Brasil, e aqui eu estou com o professor Antônio de Pádua Mansur. Ele é professor de Sociologia da Faculdade de Medicina da USP, né? E, antes de tudo, eu queria fazer uma breve introdução. Né? O infarto agudo do miocárdio ocorre quando a circulação de sangue para uma parte do coração é inteira, e devido a um bloqueio de um dos seus vasos, né? E chegar o oxigênio ao coração, ocorre morte das células, né, que formam o coração. Isso causa lesões no músculo cardíaco. E o infarto agudo do miocárdio ocorre, em geral, em adultos. Né? Aí agora eu queria saber do professor Antônio Pádua Mansur, o que uma pessoa sente quando está tendo um infarto agudo do miocárdio, né? Como eu posso saber se uma pessoa está tendo ou não um infarto? Oi, Igor. Bom, o infarto é isso mesmo que você falou, tá? E a dor no peito é o principal sintoma na maioria dos casos. E essa dor, Uhum. ela caracteriza-se por uma dor pré-cordial, né? Aqui no peito, na frente. Ela é forte, ela é prolongada, mais de 10 minutos, geralmente, de duração, e pode irradiar também para o membro superior esquerdo, para o pescoço e a mandíbula. E geralmente ela é associada com falta de ar, com sudorese, ânsia de vômitos. Então, esse é o principal sintoma, a dor no peito. Agora, tem outros sintomas também que são considerados atípicos, pouco frequentes. Por exemplo, falta de ar, desmaio, tontura, cansaço intenso, essas podem ser outros sintomas, mas esses outros sintomas são sintomas atípicos. Em mais de 80% dos casos, o principal sintoma é a dor no peito. Entendi, acho que assim ficou bem claro, professor. E o que uma pessoa que está tendo um infarto agudo do miocárdio deve fazer, né? A principal coisa que o indivíduo deve fazer é ele ficar em repouso e solicitar uma ajuda. Ou entrar em contato com o vizinho mais próximo, alguém da família. Uhum. E aí, para quê? Para ele, para essa pessoa, ou se der ele mesmo, solicitar alguma ajuda, tipo uma ambulância, entrar em contato com alguém para essa pessoa ajudar a buscar, a ligar para um serviço SAMU, por exemplo. Quer dizer, ele precisa procurar um auxílio. Tá, entendi. E eu mesmo posso levar a vítima de infarto agudo do miocárdio para o hospital ou eu devo esperar a ambulância? E para qual hospital levar a pessoa, né? Você não deve levar, não deve levar. Você deve esperar uma ambulância e levar o paciente ao pronto-socorro mais próximo. Tá? Em raros casos, você poderia até levar, mas o ideal é que você chame uma ambulância. Tá, entendi. E eu posso dar algum remédio para a pessoa antes de ir para o hospital ou não? Sim, você pode dar, por exemplo, uma aspirina para o indivíduo mastigar. Né? Hum. Qual que é a dose? Quantos comprimidos? A gente geralmente dá 2 comprimidos de 100 miligramas, né? Mas muitas vezes você não tem, você tem um de 500 miligramas. Parte ao meio e dá para ele mastigar, ou até pode dar um comprimido de 500 miligramas. Mas a dose preconizada, que já foi feito em vários estudos, foi a dose entre 160 e 325 miligramas. Essas dosagens são dosagens usadas na Europa, nos Estados Unidos. Nós geralmente temos comprimido de 100 miligramas e de 500 miligramas. Então, pode dar 2 de 100 miligramas ou metade de 500 miligramas para o indivíduo mastigar. Ah, tá bom. E o que eu não devo fazer em hipótese alguma no caso de um infarto agudo do miocárdio? Você não deve esperar a dor melhorar, tá? Isto quer dizer, você não fazer nada. Não, você tem que fazer alguma coisa e as principais coisas é ficar ao lado do paciente que está tendo dor, ligar para a ambulância, dar aspirina para ele, se ele tiver disponível ali.
Às vezes, tem algum paciente que ele já teve, né, um infarto do miocárdio, ou já sabe que tem uma doença coronária. Então, esses indivíduos, eles sempre carregam um nitrato, né? Então, se ele tiver o nitrato, você também já pode dar esse nitrato sublingual para o paciente, enquanto você está aguardando a chegada da ambulância. Ah, entendi. E o que a gente pode fazer para não ter o infarto, né? Então, como a pessoa não tem um infarto, quer dizer, como nós fazemos a prevenção primária da doença coronariana? Tem alguns pontos importantes. Primeiro é que o indivíduo tem uma boa alimentação, uma alimentação que é mais de produtos naturais e de alimentos pouco processados. Ele deve evitar alimentos ultraprocessados. Ele deve também ter uma atividade física adequada. O que a gente chama de atividade física adequada? Seria em torno de 30 minutos de atividades diárias. Isso daria mais ou menos em torno de 150 minutos por semana. Essa é a quantidade ideal. Então, além disso, ele deve também fazer o controle, se caso ele tiver, o controle dos principais fatores de risco para as doenças coronárias. Quais são os principais fatores de risco? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, as dislipidemias, quer dizer, o colesterol aumentado ou os triglicérides aumentados. E se a pessoa fuma, ela deve parar de fumar. Agora, 2 pontos são muito importantes, que servem para todos esses fatores de risco e também para o controle desses fatores de risco, que é uma abordagem não farmacológica inicial. Quais são essas abordagens? Alimentação adequada e atividade física também adequada. Se precisar de alguma medicação para hipertensão, para diabetes ou por aumento do colesterol, esse indivíduo deve fazer também uso dessas medicações para ter um controle melhor desses fatores de risco. Ah, ok. E para quem já teve um infarto, né, o que a pessoa deve fazer para evitar que aconteça novamente? Então, primeira coisa, eles devem fazer exatamente os controles que eu falei, dos controles dos fatores de risco. Então, ele vai ter que também fazer uma alimentação muito boa, vai ter que fazer uma atividade física muito boa, de pelo menos 150 minutos por semana, e o controle dos fatores de risco que ele possa ter também. Né? Vou repetir: hipertensão, diabetes, dislipidemia e parar de fumar, certo? Se caso ele fuma, esses são os principais fatores de risco. E também eles devem fazer uso correto da medicação que foi prescrita depois do infarto e também fazer um controle periódico do problema dele. Tá? Então, ele tem que ir a consultas médicas periódicas. Ah, entendi. Eu acho que ficou bem claro, professor. Eu, Igor Salles, graduando de Medicina, né, agradeço muito ao senhor pela entrevista ao Kids Save Lives Brasil. Então, à disposição sempre.